Abençoados, eleitos e amados da graça de Deus, estamos de volta aí para mais um estudo aí, abençoados. E o tema de estudo de hoje aqui Vede, ó desprezadores evangélicos. Vede, ó desprezadores evangélicos. Vou falar aqui sobre as cartas de Paulo. De onde vem esse tema aqui, irmão André? Esse tema vem de Atos 13:41. Já vou ler de imediato aqui, para depois explicar para os irmãos aí, né? Sobre esse tema aí. Então, Paulo, ele diz, Atos 13:41, Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vou-la contar. Por que eu trouxe esse tema aqui? Porque, abençoado, são coisas que acontecem no nosso dia a dia. O nosso dia a dia que eu digo, nós que estamos aqui vivendo, pregando esse evangelho da graça de Deus. Então, o que acontece? Nós, a cada dia, viemos aqui falando sobre o evangelho da graça de Deus, viemos aqui explicando sobre o evangelho da graça de Deus, mas justamente para fazer o quê? Justamente para tirar os nossos irmãos que estão no sistema religioso evangélico, onde vive uma palavra, uma teologia completamente equivocada, completamente errada, completamente futurista, porque eles acreditam que todas aquelas coisas que estão registradas ali irão acontecer quando a Bíblia nos mostra que já aconteceu. Eles esperam Cristo vir, e o próprio Cristo, não é o irmão André, mas o próprio Cristo, ele explica com detalhes quando seria a vinda dele. E segundo esses detalhes, ele já veio. Ele deixou na Bíblia um amplo conhecimento de sinais de quando seria a sua vinda. Ele veio, né? Os futuristas evangélicos, eu chamo de futuristas porque eles acreditam que aquelas coisas ainda irão acontecer. Então eles acreditam também que haverá também a tribulação, né? A grande tribulação. Acredita que, né, nesse dia da grande tribulação, né, a igreja será arrebatada para Deus, os ares, né, como a palavra fala. E segundo o que conhecemos na palavra, com a visão preterista, com a visão, né, clara, que a visão mais clara da Bíblia é a visão preterista. Muitos aí julga nós que somos preteristas, mas a visão mais clara da Bíblia para se entender a Bíblia, uma visão total, não só o Novo Testamento, mas a visão total da Bíblia. Quando eu falo Bíblia, eu falo o livro inteiro. Para você entender, você tem que ter essa visão preterista e não a visão futurista. Que aí você vai passar a entender essas coisas de fato e verdade como são. Então, a gente está aí pregando essas coisas, né? Mas muitos desses evangélicos que julgam nós como sendo preterista, julgam nós como sendo uma seita, como sendo herege, como estamos pregando, né, um evangelho do Satanás. Eles estão desprezando a graça de Deus. Eles estão desprezando o evangelho do Cristo glorificado, que eu, irmão André, e vários outros irmãos estão trazendo aqui para nosso conhecimento hoje. Então, quando Paulo fala aqui
Vede, ó desprezador, para vocês prestarem atenção, desprezadores. Maravilhai-vos pela essa revelação, né? Que Paulo chama de uma obra que estava realizando, aquela obra tal que ele estava realizando, que era a graça de Deus, e qual hoje ainda essa graça de Deus está manifesta, embora muitos dizendo que a graça já acabou, sem conhecimento bíblico. Amém? Essa graça ainda está manifesta. Então Paulo está falando, maravilhai-vos, né? Vede, desprezadores, maravilhai-vos pela essa graça que está sendo anunciada, desprezadores evangélicos, como eu botei o título, e desvanecei, não deixa isso virar na vossa vida uma coisa não aceitável. Não deixe essa revelação da graça virar nas suas vidas uma coisa que vocês chamam de obra herética. Não deixe. Não deixa ser assim. Porque a gente está tratando aqui do Evangelho do Cristo glorificado. A Bíblia nos mostra dois evangelhos. Um evangelho, né, que é da circuncisão, que é o evangelho da separação, é o evangelho da acepção de pessoas, é o evangelho que separa, né, o filho do pai. É um evangelho que bota uma parede de separação entre o filho e o pai. O filho, para conversar com o pai, ele tem que pedir permissão com porteiros, né, desse muro de separação que na época de Jesus eram os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os escribas, e hoje não muda. Hoje esse muro de separação continua. E para você, o filho, falar com o próprio pai, ele tem que praticamente pedir permissão. Desde o grande até o menor. Desde o papa, do arcebispo, do bispo, do pastor, do prebístero. Esse é o evangelho da circuncisão. Separa o povo de Deus. Esse evangelho era pregado, eu já fiz estudo falando claro sobre isso. Esse evangelho era pregado por Pedro, Tiago e João. É o mesmo evangelho que está hoje no sistema religioso evangélico. Não é o evangelho de Cristo. É o evangelho de Pedro, Tiago e João. É o evangelho que serve a Cristo, mas ao mesmo tempo desonra Cristo. Porque trai Cristo pelas obras de Moisés. Já falei isso, que é prostituição religiosa, você como noiva, ter dois noivos. Um é o Cristo e outro é Moisés. Assim está a igreja evangélica atual. Essa palavra é complicada para mim, mas assim está o sistema evangélico de hoje, em prostituição religiosa. O outro evangelho é o evangelho do Cristo glorificado. É o evangelho que está nas cartas de Paulo. É o evangelho que o próprio Cristo deu para Paulo na estrada de Damasco. Esse é o evangelho do Cristo glorificado. Não é o evangelho de Pedro, Tiago e João. Não é o evangelho que o bispo Atanásio colocou aí, os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, não. Esse é o evangelho que o sistema religioso inteiro vive. O evangelho que o irmão André prega, o evangelho que Paulo de Tarso pregava. Eu não gosto da palavra pregar, né? Mas ainda estou mudando esse hábito, né?
Esse evangelho que nós anunciamos aqui, irmão, o apóstolo Paulo anunciava, o irmão André hoje anuncia, e vários outros irmãos aí estão anunciando, esse é o evangelho da incircuncisão. É o evangelho que não tem separação entre filho e pai. É o evangelho que não tem parede de separação, impedindo o filho de falar com o pai. É o evangelho que não faz acepção de pessoa. É o evangelho para todos que crêem. Mas o sistema evangélico que diz que serve a Cristo, eles estão desprezando essa maravilha desse evangelho. Estão desvanecendo, quer dizer, estão deixando essa revelação maravilhosa passar nas suas vidas. Porque defende os pastores, dizendo que eles estão certos e dizendo que o que nós anunciamos aqui está errado, que é herético, que é de Satanás, que está tirando o povo da igreja, que é heresia, que é seita. Não, abençoado, não faz isso. Você está rejeitando o evangelho do Cristo glorificado. Uma vez rejeitando o evangelho do Cristo glorificado, você está rejeitando o próprio Cristo glorificado. Então, Paulo junto com Barnabé, estava trazendo esse assunto. Um dia eles estavam, eu vou adiantar aqui o estudo, né? Um dia eles estavam numa sinagoga na Antioquia, numa cidade chamada Pisídia, num dia de sábado, porque o sábado para eles era especial, né? Eles guardavam o sábado, e o sábado para eles era o dia que era para ir no templo para ouvir a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, né? Por causa do imperador Domiciano, esse dia de sábado para os cristãos foram mudado para domingo. Amém? Então, Paulo estava lá na sinagoga, na Antioquia. Existia uma sinagoga judaica na Antioquia, e existiam muitos prosélitos convertidos, ou seja, muitos povos da Antioquia, que era grego, convertido também no judaísmo, então é chamado prosélito. E Paulo um dia estava lá junto com Barnabé, na sinagoga. E diz a palavra que eles assentaram para ouvir os profetas. Bom, já não existia mais profeta. Já não existia mais profeta. Mas a religião, ela não consegue aprender essas coisas, né? Como naquela época, a religião daquela época não aprendia, a religião de hoje também não aprende. Não existe mais profeta, naquele tempo também já não existia mais profeta. O último profeta foi João Batista. E a Bíblia é clara que diz que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Depois de João Batista, não teve mais ninguém escrevendo lei, nenhum escriba mais escreveu sobre a lei, e Deus não usou mais nenhum homem para ser profetas. Mas depois daquilo, a Bíblia mostra vários profetas, não. Profetas antigos, que ainda estavam vivos, e depois pessoas novas que veio se intitulando profetas por causa da tradição religiosa. E Jesus várias vezes falou contra a tradição deles. Por causa da tradição deles, eles se afastavam de Deus. Então, esses profetas aqui não eram profetas, né? Mas, porém, eles ainda não tinham esse conhecimento, porque hoje nós pegamos uma graça mais avançada do que no tempo de Paulo, né? Então, Paulo, depois que viu, depois que ele se assentou junto com Barnabé para ouvir os profetas, Atos 13:15, depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, o chefe da sinagoga mandou dizer a Barnabé e Paulo: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Então eles falaram para ele, Paulo, Barnabé, vocês têm alguma palavra de exortação aí para o povo? Pode falar. E Paulo aqui começa a anunciar as maravilhas de Deus, desde a saída do Egito até a manifestação, né, de Yahshua HaMashiach.
até a manifestação do Jesus Cristo. Amém? E Paulo completa dizendo, vamos pular para o 26, Atos 3, 26. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus, está falando para judeus e para prosélitos. Vós outros eram prosélitos, judeus, gregos convertidos ao judaísmo. Não era da descendência de Abraão. Então ele falou, irmão, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus. A nós foi enviada a palavra desta salvação. A nós quem? A Pedro, a Barnabé e Paulo. A nós, Barnabé e Paulo, foi anunciado, né? Foi enviada a palavra desta salvação. O Evangelho da salvação, o Evangelho da graça de Deus, que tem salvado vidas ainda hoje. Quando você, irmão evangélico, aprende o Evangelho da graça de Deus, você tem a vida salva. Não é salva, né, eternamente, salva do reino eterno, não. Salvo da mentira que foi ensinada para você anos e mais anos, e que essas mentiras têm afastado você do verdadeiro Deus, das verdadeiras palavras de Deus. É o Evangelho da graça de Deus que faz isso, que transformou a minha vida, que transformou a vida de vocês que me acompanham muito tempo aí, pelo YouTube, pelo Facebook e pelas outras redes sociais, e que vai transformar a vida de você que está aí retrucando contra nós, mas uma hora que você aprender, vai transformar a sua vida. É esse Evangelho da graça de Deus que Paulo falou. A nós foi enviada a palavra desta salvação, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. É que Paulo falou para eles que os habitantes os que habitavam em Jerusalém, quer dizer, os judeus e muitos prosélitos e as suas autoridades não conheceram Jesus, nem os ensinos dos profetas que leem todos os sábados, quer dizer, todos os sábados eles liam ali os livros da lei dos profetas e eles não conheciam Jesus. Ah, mas eles não viram Jesus? Ver é uma coisa, conhecer é outra. Você vê uma pessoa na rua é uma coisa, você conhecer aquela pessoa é outra coisa. Conhecer Jesus é conhecer as palavras dele, conhecer a missão dele, conhecer para que ele veio, para que ele veio. Só para morrer no madeiro e salvar a humanidade? Não, ele não veio para salvar a humanidade. Ele veio para salvar as ovelhas perdidas de Israel. Depois, essas mesmas ovelhas de Israel rejeitaram a sua proposta, rejeitaram a sua palavra. Então ele deu essa palavra para um outro povo, que não era povo, os gentios. Por isso que nós hoje estamos aqui aprendendo a palavra dele, crendo na palavra dele, caminhando nessa palavra maravilhosa e trazendo essa palavra, esse conhecimento, essa revelação maravilhosa que foi dado a Paulo e Barnabé para vocês. E vocês, em vez de aprender, vocês ficam desprezando, como diz a palavra. Ó desprezadores. Entenderam, abençoado? Diz que eles não conheciam Jesus, nem o ensinamento dos profetas que se lia todos os sábados. Amém? Hoje, os evangélicos são um espelho desse povo aqui. Também
o povo de Pedro, Tiago e João também fazia parte, porque o povo evangélico hoje é o mesmo povo de Pedro, Tiago e João. Nem os judeus ortodoxos entendiam, e nem Pedro, Tiago e João entendeu, e como os evangélicos são filhos deles, também não entendem. Quando nós viemos aqui explicar essas coisas, eles vêm contra nós, dizendo que somos seitas, que somos filhos do diabo, que é heresia. Vocês dizem isso porque não aceitam. Vários diziam, e hoje estão conosco, se maravilhando dessa palavra maravilhosa. Os judeus só acreditavam nas suas tradições religiosas. Eles não acreditavam na lei e nem nos profetas. Porque se eles acreditassem na lei e nos profetas, eles iam ver que Yahshua HaMashiach era o Salvador, era o esperado. Se os evangélicos acreditassem realmente na lei e nos profetas, que eles dizem que tem que guardar a lei, tem que viver o mandamento de Deus, se realmente eles acreditam nisso, eles iam acreditar que esse Yahshua HaMashiach, ou Jesus Cristo, já não é mais. Já não é mais. Hoje é o Cristo glorificado. Eles iam saber que a Bíblia diz, mostra para nós dois evangelhos. Um é que ele segue atualmente, amém? Que não traz conhecimento nenhum e que, em vez de aproximar eles a Deus, na verdade estão afastando eles de Deus. E o outro é o evangelho do Cristo glorificado, que foi dado ao apóstolo Paulo na história de Damasco. Se eles compreendessem realmente essas coisas, eles iam saber o que nós estamos aqui anunciando é a verdade. Amém? Então são incrédulos, pois todos os sábados se lia as leis e os profetas. Todos os sábados se liam a lei e os profetas. Anos e mais anos você está no sistema religioso atual, lendo cada dia a Bíblia, ou todo domingo, ou quarta-feira, domingo, e vocês não entendem. São indesculpáveis, porque está ali claramente. Amém? Ah, mas a gente não consegue ver. Ah, então estamos aqui para fazer vocês ver. E vocês estão rejeitando a nós. Uma vez que rejeita o irmão André, o irmão Carlos Gomes, o irmão André Pimentel, Elcio Jesus, Geraldo Moraes e outros. Uma vez que vocês nos rejeitam, você está rejeitando a graça de Deus. Rejeitando a graça de Deus, estão rejeitando o Cristo. Amém? Estão rejeitando a Cristo. Então Pedro diz, Atos 13, 28, 31, embora não achando nenhuma causa de morte, pedir a Pilatos para que ele fosse morto. Depois de cumprir tudo o que a respeito dele estava escrito na lei e nos profetas, dizia que essas coisas todas iriam acontecer e aconteceram, mas eles não estavam prestando atenção nisso. Tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo, mas Deus o ressuscitou entre os mortos. E foi visto por muitos dias, a Bíblia diz 40 dias, pelos que com ele subiram da Galileia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Aquele povo que era testemunha perante o povo, dizendo, não, sim, nós vimos sim ele. Depois de ressuscitou, nós vimos sim, porque a Bíblia diz que de todos os apóstolos, por último Paulo, e nesse total foram 500 pessoas, 500 testemunhas que viram ele ressuscitado. E Paulo diz, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais.
Ele veio, a promessa foi Cristo. Ele veio, deu essa promessa, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chamou de graça de Deus, porque ele viu que esse evangelho, ele é uma pérola tão valiosa que nós não merecemos. Por isso é chamado graça de Deus, porque é um dom imerecido. Foi pelo amor de Deus, não pelas nossas obras. Não é pelo que o irmão André faz ou deixa de fazer que eu recebi a graça de Deus. Não, eu recebi porque Deus aprove querer me mostrar e aprove querer mostrar para você que me ouve, mas você está rejeitando. Você está rejeitando. Chamando de heresias, chamando de obra de Satanás, falando o que não sabe, falando de seita. Você está falando o que não sabe, está rejeitando essa obra maravilhosa do Cristo. Você está anulando toda a obra que o Cristo fez lá no madeiro. Ele morreu no madeiro por causa dessa obra. E você está anulando a cruz de Cristo. Então a graça não é apenas um simples evangelho. Não. E nem mais um evangelho. Mas a graça de Deus, diz Paulo aqui, o evangelho da promessa feita a vossos pais. O evangelho da graça de Deus trouxe as promessas prometidas aos judeus. A promessa prometida aos judeus é a graça de Deus. É o que eu estou aqui pregando. Prometida aos judeus. Mas eles rejeitaram isso. E Paulo explica essa rejeição. Eles rejeitaram. Vamos ver aqui em Atos 13:46. Atos 13:46 diz: então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, está falando ousadamente a quem? Aos judeus, aos israelitas, aos judeus, ao povo de Jerusalém, né? Cumpria a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Vocês judeus, vocês israelitas, vocês povo de Jerusalém, cumpria a vós outro ser pregado primeiramente a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus está dizendo o evangelho da promessa. Mas posto que rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que vos volvemos, eis aí que iremos para os gentios. Oh glória, por isso nós estamos aqui, vivendo e aprendendo a cada dia esse evangelho maravilhoso, que era para os judeus. Amém? Logicamente, Deus tinha plano para nós no futuro, mas primeiramente teria que ser pregado aos judeus. Mas não foi. E até hoje não está sendo. Até hoje eles não conhecem a graça de Deus. E você, evangélico, como é o espelho do judaísmo, também não conhece, porque rejeita a graça de Deus, assim como os judeus rejeitaram. E até hoje é assim. Como vocês rejeitaram, Paulo está falando assim: volvemos para os gentios. Vamos para os gentios. Vamos levar isso para os gentios. E os gentios passaram a ser primeiro lugar do que os judeus. O judeu não é povo de Deus, não. O povo de Deus são todos. O tradicionalismo religioso os coloca como povo de Deus. Não. O povo de Deus é quem ouve a Deus. O povo de Deus é quem cumpre as palavras de Deus, que acredita nas palavras de Deus. Esse é o povo de Deus. E os gentios, uma vez ouvindo isso, adoraram essa palavra, adoraram essa mensagem, porque os judeus rejeitaram. Amém? Rejeitaram.
e vive um evangelho aí indigno, porque são indignos de receber a promessa, são indignos da vida eterna. Uma vez que você rejeita a graça de Deus, você rejeita a vida eterna. Você se põe como indigno de receber a vida eterna. Amém? Você se põe indigno de receber a promessa de Deus. Por isso não reina em vida, mas se torna pessoas rancorosas, iradas, medrosas, tem medo de tudo. Diabo, inferno, fim do mundo, tribulação. São pessoas enganosas. Não que vocês enganam, mas que vocês estão sendo enganados. São pessoas que vivem uma vida enganosa. E sem Cristo em suas vidas. Amém? Então Paulo vira e diz: tomai, pois, irmãs e irmãs que estão me ouvindo, conhecimento do que vos anuncio a remissão dos pecados. Está falando sobre Cristo. O Evangelho dizem que tem pecado, negando a cruz de Cristo. Se você ainda tem pecado, meu irmão, você está negando a cruz de Cristo, que Paulo falou aqui. Tomai-vos, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão do pecado, e por intermédio deste que anuncia a remissão do pecado, deste que é o Cristo, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudeste ser pela lei de Moisés. Pela lei de Moisés você não pode ser justificado. Não, tem que guardar a lei, tem que viver a lei de Deus não. A lei de Moisés, e por ela você não pode ser justificado. A lei de Deus hoje é a lei do Espírito. E a lei do Espírito hoje está, no Evangelho da graça de Deus. Essa é a lei do Espírito. Amém? Com a lei de Moisés, você não pode ser justificado. Você evangélico, que é um espelho da lei de Moisés, você não pode ser justificado. Você pode fazer o que você quiser aí. Falar em língua, saltear, pular da cambalhota. Você não é justificado, porque você está cada dia anulando a cruz de Cristo. Amém? Então Paulo continua dizendo: notai, pois, que não vos venha sobre vós o que foi dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvaneceis. Do verbo transitivo direto, fazer que alguma coisa desapareça, ocasionar o desaparecimento de alguma coisa. Então está falando, os profetas avisaram isso. Os profetas avisaram isso, cuidado, que não vos venha sobre vocês o que foi dito lá nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos. Tome cuidado para não deixar esse conhecimento maravilhoso fugir das suas vidas, fugir das suas mãos. Porque você acha que é heresia, você acha que é obra de Satanás, você acha que é uma seita. Está deixando escapar o evangelho da promessa das suas mãos. A cada dia que vocês vêm nos julgando sem conhecer o evangelho da graça de Deus. Então Paulo fala: notai, pois. Eu botei lá o título desse estudo. Notai, pois, evangélicos, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores evangélicos, maravilhai-vos, desvaneceis, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém for a contar. E essa obra tal, essa obra maravilhosa, aqui é o Evangelho da graça de Deus, que vocês estão rejeitando a cada dia. Não rejeite. Antes de rejeitar, ouça esses vídeos que eu coloco aqui várias vezes. Pegue as suas Bíblias, anote ali e estude em casa, porque eu falo algumas passagens. Algumas passagens eu corto aqui, já estou com 34 minutos.
Eu falo algumas passagens, eu vou falar a passagem toda, esse vídeo vai para 1 hora, 1 minuto. 1 minuto, 2 minutos, né? É muita coisa. Então, pegue, anote, estude, pesquise, antes de julgar, antes de falar o que não sabe. Quando você fala o que não sabe, você está rejeitando a palavra de Deus, você está rejeitando o evangelho do Cristo glorificado. Você está rejeitando o evangelho da promessa dado para os judeus. E eles rejeitaram, perderam. Foi dado para um povo que não era povo. E esse povo abraçou a causa. E se você continuar lendo, aí você vai ver que eles gostaram tanto que pediram Paulo para voltar outros sábados para falar mais sobre aquilo ali. É que não dá tempo de eu falar sobre isso. Amém? Então vocês cuidem para não desprezar a obra que Paulo realizava nos dias deles e que eu, irmão André, irmão Carlos, irmão aí, Ivanilton Cruz, Pedro Donizete, entendeu? André Pimentel, Geraldo Moraes, Cristiano e vários outros irmãos aí, né? Estão trazendo aí, não dá para falar o nome de todos aqui, são muitos, graças a Deus. Então, como eles rejeitaram aquela obra que Paulo estava trazendo nos dias deles, vocês estão também rejeitando quando fala contra nós, quando julga o que nós ensinamos, quando diz que o que nós ensinamos é de Satanás, que está tirando o povo da igreja. Amém? É heresia, é seita. Vocês falam o que não sabem. Estão desprezando o evangelho da promessa. Estão desprezando o evangelho da graça de Deus. E desprezando o evangelho da graça de Deus, vocês desprezam também o Cristo glorificado nas suas vidas. Amém? Então, abençoados, cuidado para que não venha sobre vós o que foi dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvaneceis. Porque realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vou-la contar. Então nós estamos trazendo essa obra tal aqui e dizendo que você é um abençoado, que você não perde salvação, que você é um filho de Deus criado desde antes a fundação do mundo, mas vocês não acreditam. Dizendo que vocês não têm pecado, porque nenhuma condenação há para quem estão em Cristo Jesus, mas vocês não acreditam. Mesmo estando escrito, vocês não acreditam. Amém? Nós estamos trazendo esse evangelho da promessa, dizendo que você é um povo abençoado de Deus, um povo amado, abençoado, justificado, predestinado, e muitas coisas maravilhosas que Deus diz que você é. Você não vai para o inferno, você não perde salvação. Amém? Então, abençoado, não rejeito o evangelho da graça de Deus. Amém? Para vocês que estão me vendo a primeira vez, eu sou o irmão André Palhares, sou aqui do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Barra do Piraí. Se quiser entrar em contato comigo para aprender o evangelho da graça de Deus, o número do meu WhatsApp está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você que é de Barra do Piraí, região, queira aprender sobre a graça de Deus, pode entrar em contato comigo aqui. Amém? E a gente vai conversar sobre isso aí. Mas se você queira entrar para refutar, para brigar, entendeu? Porque quem refuta é porque não quer aprender. Porque já tem uma concepção já formada do erro. Então não quer aprender. Porque quem quer aprender não refuta. Quem quer aprender não discute. Amém? Então, não entre. Se você quer discutir, refutar,
não entre, tá? Mas se você quer aprender, se você tem sede da verdade, entra aí e nós vamos conversar. Amém? Então, você que está me vendo a primeira vez, se inscreva aí no meu canal, MDCG André Palhares, está aqui embaixo. Está aqui, está aqui embaixo, está aqui, desse lado aqui. Aqui, ó. André Palhares, canal MDCG André Palhares. Se inscreva no meu canal, aperte o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos que eu postar. Dê o seu like para mostrar para o YouTube que vocês estão gostando. Tem abençoados me seguindo na minha live ao vivo, que está esquecendo do like, abençoado. Não esqueça dos likes. O like é importante. Amém? Então, é isso aí. Se inscreva também no canal dos meus irmãos que estão aí, anunciando também essa graça maravilhosa aí. Meu irmão Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual. Meu irmão Ivanilton Cruz, do canal Guerreiros da Fé. Meu irmão Pedro Donizete, do canal Graça Ministério do Espírito. Meu irmão Neilton Cardoso, do canal Abençoado com toda sorte de bênção. Se inscreva no canal desses meus irmãos aí. Se inscreva no meu canal. Traga pessoas para conhecer, né, esse evangelho que nós estamos a cada dia trazendo para vocês. E com certeza a sua vida mudará para melhor. Amém? Pode crer. Muito obrigado. Até a próxima. Graças e paz.